Olá, gente, boa tarde. Nós vamos falar sobre biomarcadores de resistência insulínica, síndrome metabólica, que é um assunto interessante, porque nós pegamos no nosso consultório quase que todos os dias a questão dos pacientes com síndrome metabólica, né? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui da estatística, né? A estatística, as causas de tendências dos poluentes, né? Poluentes obesos, genéticos e mecanismos, biomarcadores da resistência insulínica e síndrome metabólica, né? E diabetes mellitus. É o que nós vamos tratar aqui. Bom, de acordo com a estatística da Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente no Brasil, gente, mais de 13 milhões, mais de 13 milhões de pessoas vivendo, né, com essa doença, o que representa aí 6,9% da população brasileira, com essa síndrome metabólica. E as causas, né, foram feitas várias análises de variação de pesos, viram que a causa maior é a obesidade, e foram feitas análises de variação de peso entre mais de 20 mil animais, de 24 populações, representando aí 8 espécies, vivendo ali ao redor de humanos, em sociedades, materiais industrializados também, e em todas as populações ali. Então, o coeficiente, né, o coeficiente e a tendência foi positivo ali para o ganho de peso, né? Então, as pessoas obesas, elas têm essa tendência maior com a síndrome metabólica. E nós temos também outro fator onipresente ali, tivemos o ganho de peso, e nós tivemos o fator também da poluição. Veja só, a poluição, ela ela tem um papel importantíssimo ali no desencadeamento de quadros metabólicos, né? Que é um fator ali onipresente em ganho de peso, que está relacionado ali. Então, pesquisas mostraram que produtos químicos, eles estão relacionados, eles estão associados à obesidade. E antidepressivos, antipsicóticos, né? Antipsicóticos, eles são tiocarbonatos, que são fungicidas, que são derivados do ácido ditiocâmbico, né? Alcaçuz, veja só, quem gosta aí de alcaçuz, também é um fator predispondo que a diabetes, porque ativação de genes lipogênicos, de adipogênicos, disfusão mitocondrial, resistência insulínica, inibe complexos mitocondriais, reduz ATP, aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio os zeros, né? E disruptores endócrinos, né? Nós também temos os POPs, né? Que são os poluentes orgânicos persistentes. Então, esses POPs, poluentes orgânicos persistentes, nós temos aqui as dioxinas, que as dioxinas são substâncias cancerígenas, né? Que provêm, essas substâncias, elas provêm da poluição gerada por indústria, como as indústrias, né? Que produzem, né? Como, por exemplo, um subproduto aí da produção de inseticidas, né? Inseticidas clorados. Nós temos os furanos. Os furanos são compostos orgânicos que são produzidos quando a madeira, como a de pinheiro, ela é destilada, né? Nós temos os ai, que nome difícil, gente, befenis policlorados, que são compostos orgânicos também, sintéticos, né? Temos também os pesticidas organoclorados, né, que são substâncias que são altamente resistentes à degradação, tanto por meios químicos ou biológicos. E nós temos os não POPs, que são os poluentes orgânicos persistentes. Então, nos não POPs, eu tenho um bisferol A, o bisferol A, que é um composto muito utilizado para fazer plásticos, tá? De policarbonato e resinas, e ele pode ocorrer, né, alterações hormonais também.
e cânceres, eles podem dar cânceres. Nós temos os organoestanhos, que são utilizados em tintas de ação anticrustante, né, aplicadas ali a embarcações do mundo inteiro, né, tendo se revelado altamente tóxico também, e ele é tóxico para diversos componentes da biota marinha. E nós temos os fitolatos, que pertencem à classe dos compostos orgânicos, né, semivoláteis, que em geral se apresentam como um líquido, como oleosos, insolúvel, eles são insolúveis em água e são solúveis em orgânicos, né, a temperatura ambiente ali. Nós temos a nicotina. A nicotina ela é encontrada em todos os derivados de tabaco, que é uma droga que age estimulando ali no sistema nervoso, né, central, e a nicotina ela faz com que ele funcione de maneira acelerada, né? E ao inalar a nicotina, através ali da fumaça do cigarro, ela é absorvida pelos pulmões, né? E rapidamente ela atinge ali o cérebro pela corrente da circulatória, pela corrente sanguínea. E nós temos os pesticidas organofosforatos, né? Eles constituem também uma classe importante de inseticidas usados atualmente no combate de diversos tipos de pragas, né, na agricultura, certo? Nós temos também os lipofílicos, né? Tudo isso é poluentes. Os lipofílicos, eles atravessam as membranas, né, acumulam nos tecidos ricos em gorduras, e lá vão atingir ali a membrana, gerando disfunção no sistema nervoso ali, tá? E os POPs, os efeitos dos POPs, né? Então, nós falamos que nós já sabíamos que ele tem a sua potência em afetar a reprodução, em promover cânceres, né? Mas estudos recentes, eles têm destacado sua implicação no desenvolvimento de doenças metabólicas, né? Então, nós temos aqui a evolução aqui da poluição, né? Então, a poluição, ela evolui para uma disfunção mitocondrial, e essa disfunção mitocondrial ela vai evoluir para uma resistência insulínica, e da resistência insulínica, né, nós vamos ter os lipogênios, os adipogênicos, né, que vão gerar a síndrome metabólica e obesidade, né? Então, é uma evolução que vai ocorrer ali. Então, nessa evolução, né, nós vamos ter o quê? A evolução aqui, nós vamos ter a falta de fibras, né? Nós temos aqui o excesso de carboidrato simples, o acúmulo, né, o consumo de carboidrato simples, a falta de fibras na alimentação, o sedentarismo, gente, fazer atividade física é muito importante, o excesso de frutose, principalmente as industrializadas, o estresse, a insônia, falta de ômega 3 e excesso de ômega 6 pode causar síndrome metabólica, né? Falta de nutrientes, disbiose, hipermeabilidade intestinal, né? Alergias. Vamos continuar aqui com os biomarcadores para analisar a previsão de resistência insulínica e síndrome metabólica em diabetes mellitus. Então, para mim fazer essa previsão, eu vou ter que saber, né, analisar alguns elementos para poder tratar esse paciente. Então, eu tenho aqui, o primeiro lugar, o alfa hidroxibutirato. O alfa hidroxibutirato, ele é um marcador precoce de resistência insulínica, a intolerância em não diabéticos, advindo da oxidação de lipídios, e tem seus níveis aumentados quando não oxidado nas mitocôndrias. Então, eu tenho aqui esse alfa hidroxibutirato, ele está relacionado, ele está associado com demanda por glutationa,
né? Porque o alfa-hidroxibutirato, ele é um marcador precoce, tá? De resistência insulínica. Então, está associado com a demanda de glutationa. Ele também está associado à alteração da produção energética mitocondrial, né? Então, ele é advindo da oxidação de lipídios, né? Então, ele tem seus níveis aumentados quando não oxidado nas mitocôndrias, esse alfa, né? Então, ele está associado com a demanda de glutationa, alterações da produção energética mitocondrial, aumento razão NADH, mais pelo aumento da oxidação dos lipídios, né? Derivado do estresse hepático, demanda de glutationa, e em pacientes diabéticos mellitus ou não. Ele sofre essa associação aqui, tá? Então, qual é aqui o tratamento? Então, o tratamento ele tem que ser endovenoso, da glutationa, e essencial para diabetes alfa HB, né, que é o hidroxibutirato. Então, a infusão de GSH, tá? Ela é necessária. Restaurar a razão NADH e NAD mais, né? Você tem que restaurar, ver como que está a questão do NADH, que vai melhorar a acessibilidade à insulina e a função da célula beta, né? Então, a gente vai prescrever a vitamina B3, 30 microgramas por 2 ml, vitamina B6, 100 miligramas, uma ampola, L-glutatión, 600 miligramas, N-acetilcisteína, a taurina, o NADH, 50 miligramas, é um pó ionizado. Eu vou colocar esses produtos tudo por ordem de pH, no soro fisiológico, ali de 250, e fazer ali a 40%, né? Uma infusão de 40 gotas por minutos ali, tá? A segunda parte é o gama GT elevada. O gama GT elevada está relacionado diretamente a estresse oxidativo. Presença de xenobióticos, depressão de glutationa e resistência insulínica. Ideal, a resistência insulínica tem que estar de 10 ali a 18, né? Então, o gama GT é sério, que ela prediz o quê? Síndrome metabólica, incidência de eventos vasculares, diabetes tipo 2, tá? Problemas renais, em obesos, acúmulo de poluentes, disfusão mitocondrial, resistência insulínica, obesidade e diabetes, certo? Então, aqui nós temos aqui esse quadro mostrando aqui, ó, obesos que tiver maior, gama GT igual ou maior, ele tem risco de diabetes mellitus, né? Então, há vários problemas, principalmente no diabetes tipo 2, que vai ter isso, né? Problemas renais, os obesos vai ter acúmulo de poluentes, disfusão mitocondrial, resistência insulínica e obesidade e diabetes. Então, nos obesos com gama GT, com gama GT menor, ele vai ter um menor risco de diabetes mellitus, né? Então, gama GT é um marcador de xenobióticos conjugados por glutationa? É uma pergunta. Sim, ele é esse marcador, tá? De xenobióticos aí, né? Então, a bioquímica aqui do gama-GT. A atividade ali do gama-GT no fígado é de aproximadamente 1,5 na renal, né? Então, muitos órgãos expressam gama-GT, incluindo pâncreas, cérebro, medula espinhal e sistema reprodutor masculino. Muitos mecanismos também determinam gama-GT no plasma. Então, quando você tem um alto estresse, alta proteólise, alta glicosilação, alta de síntese da gama-GT, alto dano de insulinas endoteliais, estresse celular crônico, persistente e de baixo grau. Tudo isso são mecanismos que predispõem a isso. Então, nós temos aqui os BCAAs, né, elevados, HOMA-IR, glicose versus insulina, de 450, que já é um indicador de resistência insulínica, porque o ideal é menor que 1,2, ácido úrico alto, relação de triglicerídeos, pró-insulina, curva de glicose e insulina, HOMA-beta, insulina, hemoglobina glicada, adiponectina, né? Então, tudo isso nós temos que estar observando, né? A ferritina, fator do complemento C3, circunferência abdominal, tá, gente? A circunferência abdominal
ela é muito importante, né? Tudo isso pode causar danos endoteliais, né? Estresse celular crônico, persistente ali no estresse, né? Então, nós temos aqui, tudo isso, ele gera aumento de eros, né? Estresse oxidativo persistente no diabético. Um exemplo disso, a gente tem a cisteneoglicina. A cisteneoglicina é um produto da gama-GT, que pode levar a uma produção de eros, ou seja, a gama-GT, ela pode ser pró-oxidante, está também relacionada à resistência insulínica, tá? Então, nós temos aqui critérios para a síndrome metabólica, né? Segundo a Federação Internacional de Diabetes. Então, quais são esses critérios? O BC, nós temos obesidade abdominal, circunferência da cintura maior que 88 em mulheres e maior que 102 em homens, né? Ou IMC maior que 30. A pressão ar alta, né? Maior que a maior pressão que 130 por 85, né? O uso de hipertensivos também, glicemia de jejum alta, maior que 100, triglicerídeos elevados, maior que 150, uso de hipolipemiantes, HDL baixo, né? Menor que 50 em mulheres e menor que 40 ali em homens, pode estar causando todas essas relações para síndrome metabólica. Os valores ideais da insulina, né, em jejum. O valor de referência usual da insulina é menor, né, da referência usual da insulina, de 25. E valor de referência ótima é de 2 a 8 monomols, né? A insulina, 2 horas após 75 gramas de glicose até 50 monomols. Seriam os valores ideais, tá? Aqui para a gente ver. A gente lembrando, só quero dar uma repassada aqui e falar um pouquinho da proinsulina, né? A proinsulina, ela um marcador do estresse oxidativo pancreático e resistência insulínica, né? A pré-proinsulina, ela é convertida em pré-insulina, que é clivada em insulina e peptídeo C. Então, quando a demanda está aumentada, ou as enzimas pancreáticas que fazem a clivagem estão deficientes, a proinsulina aumenta ali no plasma, certo? E a proinsulina, ela aumenta a lipogênese. E a expressão, né, tem uma expressão de PA1, né, que inibe a fibrinólise e possui uma menor capacidade ali de transportar glicose para dentro das células ali. Então, ela vem da célula beta, que é precursora ali da insulina. Então, a proinsulina, ela é fundamental, e ela é ali o início de tudo, tá? Ela é o início de tudo. Então, nós temos que estar sempre olhando isso aí. Nós temos a curva de glicose da insulina, né? Também, que é melhor preditivo de resistência insulínica. Eu posso estar pedindo também para olhar essa curva. O jejum ele pode enganar, devido ao período não alimentado, tá? Mas após a sobrecarga ali, a glicose, ela não pode ultrapassar a 140, tá? Ela não pode ultrapassar após 1 hora. E ideal é estar ali igual ao jejum, após 2 horas. Já a insulina, ela deve estar menor que 50, menor que 50 após a primeira hora, e menor que 30 após 3 horas, e menor que 10 após 3 horas ali também. O Roma Beta, o cálculo estimado ali para calcular a reserva, que é o pancreática, ele só deve ser pedido em quadros de resistência insulínica. Aí eu peço o Roma Beta ali e também para diabetes. Então, abaixo de 100 mostra baixa reserva pancreática ali. A insulina, ela aumenta a lipogênese, né? A proliferação do músculo liso ali da artéria. E a síntese de colágeno na artéria. Então, ela vai inibir a lipólise, vai reduzir ali o HDL, aumenta o triglicerídeo, por consequência ali, ele vai aumentar o triglicerídeo e o LDL, né? Que é
Ideal é menor que 5,1. A hemoglobina glicada, ela mostra a glicação de hemoglobina, né? A alta, ela indica excesso de carboidratos ali resistente à insulina. Então, o estresse oxidativo, ele catalisa a ligação da hemoglobina com a glicose, né? Muito baixa, ela também é ruim, porque indica que está produzindo tanta insulina ali, impedindo que a hemoglobina glicada que ela aumente ali, tá? Estou faltando uma parte aqui para vocês, mas eu vou lendo aqui para vocês, tá? O ideal da hemoglobina glicada tem que ser menor que 5,4. E a adiponectina, ela reduz ali na resistência insulínica, é um tipo de hormônio que é liberado pelo tecido adiposo, e ele tem um papel duplamente importante na preservação da função pancreática em pessoas magras, ela protege as células beta ali, tá? Ela é responsável pela secreção de insulina, e em indivíduos com obesidade, ela reveste danos estabelecidos nesse tecido ali, tá? A ferritina, por sua vez, ela aumenta a resistência insulínica, tá? Eu não sei onde é que eu deixei aqui, tá aqui. A ferritina, ela aumenta a resistência insulínica, tá? Na inflamação. A ferritina, ela sobe a saturação a ferritina sobe, a saturação da transferrina, ela reduz. O fator de complemento C3 ali é uma proteína envolvida ali com inflamação, levando ao sobrepeso e à obesidade. E a circunferência abdominal, que nós já falamos que não pode ser, tem que ser abdominal maior que 102 em homens e maior que 88 em mulheres, é um indicador de obesidade central relacionado à resistência à insulina. Bom, então, nós já vimos aí os critérios, tá? Os valores que são importantes, e é isso, gente. É um assunto que cabe muito para nós estarmos olhando, estudando, porque nós sabemos que todos esses indicadores nós pegamos o dia a dia aqui dentro do nosso consultório, né? E a gente precisa saber como tratar. Então, tá bom. Ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês.